O desenvolvimento espiritual é um processo profundo de autoconhecimento e transformação interior, que envolve mais do que apenas a busca pela luz. Ele exige o enfrentamento das nossas partes mais obscuras, aquelas que poderíamos chamar de tendências satânicas. Esse conceito não deve ser entendido como uma mera rejeição dessas sombras, mas sim como uma oportunidade de transmutá-las, integrando-as ao nosso ser de maneira consciente e intencional. A verdadeira transformação não se dá pela supressão dessas forças sombrias, mas pela sua assimilação e canalização para um bem maior. Quando alguém consegue integrar esses aspectos sombrios, torna-se evidente, mesmo que de forma sutil. Essas pessoas irradiam uma presença que reflete profundidade e sabedoria, pois passaram pela forja do autoconfronto. Em contraste, aqueles que não passaram por esse processo permanecem ingênuos, imersos em uma visão limitada da realidade. Essa ingenuidade, frequentemente, os torna vulneráveis, levando-os a serem explorados ou acumularem ressentimentos pelo mundo que não compreendem completamente. A pessoa que integra sua sombra torna-se perigosa no melhor sentido da palavra. Essa periculosidade não se manifesta em atos de violência ou maldade, mas sim em uma força interior que impõe respeito. É a presença de alguém que, embora capaz de causar dano, escolhe não o fazer. Esse domínio sobre o potencial destrutivo é o que realmente confere virtude e autorrespeito. Ser inofensivo, como um coelho, não é virtude, é simplesmente ausência de poder. A verdadeira virtude reside na capacidade de ser perigoso, mas escolher o caminho da não-violência. Essa ideia é refletida nas histórias mitológicas e na cultura popular. Personagens como Harry Potter e Batman exemplificam heróis que, apesar de suas falhas e da capacidade para a maldade, escolhem usar essa escuridão de forma controlada para atingir um bem maior. Eles não são heróis por serem perfeitos, mas por enfrentarem suas sombras e usá-las como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. O caminho para a iluminação espiritual, portanto, não é aquele que se evita o lado sombrio da existência, mas sim aquele que o enfrenta e o integra. Nossa sociedade, ao longo das últimas décadas, tem enfatizado a liberdade e os direitos individuais, mas negligenciou a importância das responsabilidades que equilibram esses direitos. Essa ênfase unilateral criou um vazio, uma carência por uma compreensão mais completa da condição humana. E é nesse vazio que o processo de integração da sombra se torna essencial, oferecendo uma visão mais rica e equilibrada do que significa ser verdadeiramente humano. O significado profundo da vida raramente se encontra nos prazeres superficiais ou na busca incessante por felicidade momentânea. Essas coisas, efêmeras por natureza, são incapazes de sustentar uma pessoa diante das inevitáveis adversidades que a vida impõe. O verdadeiro propósito, o que realmente enraiza e dá sentido à existência, é encontrado na responsabilidade. Adotar a responsabilidade não apenas pelo próprio bem-estar, mas também por organizar a própria vida, cuidar da família, servir a comunidade e buscar a verdade eterna. Essa é a base sólida sobre a qual se pode suportar as dificuldades e os desafios da vida. Quando essa mensagem é comunicada de maneira autêntica e inclusiva, sem julgamentos ou superioridade, ela ressoa profundamente, pois todos reconhecem a sua verdade inegável. Vivemos em uma época em que a competência, especialmente a masculina, muitas vezes é injustamente associada à tirania e ao abuso de poder. Essa distorção cria uma confusão perigosa, especialmente para os jovens, que passam a enxergar o desenvolvimento de sua própria competência como algo negativo. No entanto, é fundamental que as pessoas compreendam que se tornar competente, formidável e até perigoso é essencial para ocupar o lugar que lhes pertence no mundo. A alternativa a isso é a fraqueza, e ser fraco é uma condição profundamente indesejável. Aqueles que causam tragédias, como ataques a escolas, não são competentes nem poderosos, são fracos e amargurados. A vida, com suas complexidades e desafios, exige que cada um de nós tenha a capacidade de ser perigoso, não para causar mal, mas para ser capaz de enfrentar e superar as dificuldades que surgem. Isso não significa ser cruel ou desumano, pelo contrário, significa ser poderoso, mas escolher a paz, a ordem e a justiça. Há uma passagem no Novo Testamento que é frequentemente mal interpretada: os mansos herdarão a terra. No entanto, o termo mansos não se refere à fraqueza ou à inofensividade. Refere-se, na verdade, àqueles que têm o poder e a capacidade de causar dano, mas que escolhem, deliberadamente, não o fazer. São aqueles que possuem espadas e sabem como usá-las, mas as mantêm embainhadas. Essa é a verdadeira força, o verdadeiro poder, ser formidável e ainda assim, optar pela paz. E isso é muito diferente de ser ingênuo, fraco e inofensivo.
Infelizmente, muitos jovens hoje são encorajados a seguir esse caminho de ingenuidade e inofensividade, o que os torna incapazes de lidar com as tragédias da vida, incapazes de assumir responsabilidades e, eventualmente, suscetíveis ao ressentimento e à amargura. Os jovens, especialmente os homens, não devem ser tratados como se fossem frágeis ou incapazes. Eles precisam ouvir que devem desenvolver seu poder, sua força e sua competência ao máximo, antes de aprender a controlá-los. O mundo não precisa de mais pessoas fracas e inofensivas. Precisa de indivíduos poderosos, que escolham ser pacíficos. Precisa de monstros que, após dominarem seus instintos, escolham agir com sabedoria e moderação. Essa é a verdadeira virtude, não a supressão do instinto, da ambição ou da assertividade, mas o domínio sobre eles, transformando-os em forças para o bem. A verdadeira natureza da moralidade não reside em uma bondade inata ou na incapacidade de cometer crueldade, mas sim na habilidade de reconhecer e controlar a própria capacidade de ser cruel. De acordo com Carl Jung, é perigosamente incorreto acreditar que alguém incapaz de crueldade é moralmente superior a alguém que é capaz, mas opta por não ser cruel. A pessoa que não reconhece sua própria sombra, sua própria capacidade para o mal, é uma vítima potencial de qualquer um que seja capaz de crueldade. A ausência dessa introspecção profunda nos torna vulneráveis, desarmados diante das forças que habitam tanto dentro de nós quanto no mundo exterior. A fascinação pelo anti-herói ou pelo vilão, figuras que frequentemente atraem nossa atenção, reside no desejo latente de incorporar o monstro que existe dentro de cada um de nós. Este monstro, essa capacidade sombria e perigosa, quando integrada e controlada, torna-se uma fonte de força interior e de autorrespeito. Jung sugere que é impossível respeitar verdadeiramente a si mesmo sem reconhecer e confrontar essa parte sombria. Criar dentes, ou seja, reconhecer e aceitar a própria potencialidade para a violência, permite que você exija respeito, tanto de si mesmo quanto dos outros. No entanto, essa capacidade não é uma justificativa para a crueldade, mas sim uma medida da verdadeira força moral. Ser capaz de crueldade, mas optar por não agir dessa forma, demonstra um controle consciente e uma força de caráter que superam a mera inocência ou fraqueza. Quem não é capaz de ser cruel é simplesmente ingênuo e vulnerável. Quem é capaz, mas opta pela paz, é verdadeiramente poderoso. Este princípio é central em muitas filosofias de artes marciais, onde o objetivo não é treinar guerreiros para lutar, mas sim para serem pacíficos e atentos, preparados para evitar conflitos. Mas, se o confronto for inevitável, a competência na luta reduz significativamente a probabilidade de conflito, pois a confiança que emana de alguém que conhece sua própria força muitas vezes é suficiente para dissuadir potenciais agressores. Jung acreditava que a integração da sombra, essa parte reprimida e muitas vezes negada de nós mesmos, é crucial para a paz interior e externa. Ele advertia que essa é uma tarefa aterradora, pois a sombra humana é profunda e pode alcançar o inferno, representando todas as coisas que evitamos reconhecer em nós mesmos. Ao confrontar nossa própria sombra, começamos a entender as atrocidades cometidas por outros ao longo da história, e reconhecemos que não somos diferentes daqueles que perpetraram os horrores do século XX. Sem esse entendimento, não temos como controlar as forças destrutivas dentro de nós. Ao estudar os perpetradores de regimes totalitários, como a Alemanha nazista ou a União Soviética sob Stalin, é vital perceber que esses indivíduos não são monstros à parte da humanidade, eles são iguais a nós. Se não entendermos isso, não entendemos nada sobre a natureza humana, incluindo a nossa própria. E para enfrentar essa realidade, é necessário um esforço imenso. O caminho para a iluminação e a sabedoria não é trilhado pela busca da felicidade fácil, mas pela coragem de enfrentar aquilo que menos queremos confrontar em nós mesmos. Este é o desafio real da vida consciente, e apenas através desse confronto podemos aspirar à verdadeira paz e integridade moral. A integração da sombra é um conceito fascinante e profundo, pois nos leva a confrontar uma verdade inquietante. Em nossa essência, podemos nos reconhecer como ponto central de tudo que há de negativo, como uma força destrutiva em potencial. Paradoxalmente, esse reconhecimento nos confere um respeito renovado por nós mesmos, similar ao respeito que se tem por um animal selvagem ou até por um monstro. Essa conscientização, longe de nos diminuir, nos fortalece, pois ao reconhecer a própria capacidade para o mal, nos tornamos mais conscientes e responsáveis por nossas ações. Essa autoaceitação é especialmente relevante quando se trata da disciplina das crianças. Se você está ciente de que carrega dentro de si um lado sombrio, e que ele pode se manifestar de maneira consciente ou inconsciente, sua abordagem à disciplina se torna mais cuidadosa e compassiva. Você entende que, ao disciplinar uma criança,
está também controlando sua própria sombra, evitando que ela se revele de maneira destrutiva. Quando a criança aprende a se comportar adequadamente, tanto com você quanto com os outros, isso não apenas a protege, mas também impede que seu lado monstruoso venha à tona. Esse autocontrole é essencial para criar um ambiente seguro e positivo para o desenvolvimento da criança. No entanto, se você não reconhece sua própria capacidade de causar danos, corre o risco de permitir que esses danos se acumulem ao longo do tempo. O abuso não se limita à violência física. Há uma forma mais insidiosa e devastadora de abuso que consiste em minar, pouco a pouco, a coragem e o espírito da criança ao longo de sua vida. Este é o aspecto mais aterrorizante da sombra: a capacidade de infligir dor de maneira sutil e constante, sem nem mesmo perceber o impacto total de suas ações. É aqui que a psicologia freudiana oferece uma lição crucial. A ideia de que, se você não reconhece e enfrenta sua sombra, ela acabará por dominá-lo, é central para a compreensão da psique humana. Não se trata de negar ou reprimir essa parte de si, mas de integrá-la de forma consciente, para que você possa exercer um controle genuíno sobre suas ações e, assim, proteger aqueles ao seu redor. A verdadeira segurança, então, não vem da negação ou da castração de nossos impulsos mais sombrios, mas da coragem de enfrentá-los e transformá-los.